Olá, muito boa noite para você que está aqui nessa transmissão ao vivo, nessa aula ao vivo. Se puder dar um oi aí no nosso chat, para mim saber aqui se está tudo certo, se está tudo ok com a nossa transmissão. Vamos lá, muito obrigado você que está aqui comigo nessa noite. Você que decidiu avançar na sua carreira profissional. Estou aguardando ainda a mensagem aqui. Vocês que estão no nosso chat, vocês podem me dar um oi, dizer se está tudo ok na nossa transmissão para a gente começar a nossa aula de hoje. Tudo certo. Tudo certo, Léo. Abraço, meu amigo Léo. Vamos lá. Mais uma vez, muito obrigado. Você que está aqui, você que tirou o seu tempo para estar aqui comigo hoje. Eu garanto a você que essa noite você não vai sair a mesma que você chegou. Eu garanto a você que eu vou dar o meu máximo aqui para lhe ajudar a encontrar esse caminho do sucesso profissional, esse caminho onde você vai encontrar o seu sucesso profissional. Então, para iniciar, eu quero me apresentar. Me chamo Marcos Carneiro, sou CEO, fundador da Emprega Mais, uma startup voltada para empregabilidade, recrutamento e seleção, concursos e processos seletivos em geral. Tenho aí 20 anos de experiência como gestor de empresas, como administrador. Comecei minha carreira como empresário. Na verdade, tive uma pequena experiência ali como estagiário na área de engenharia. Abandonei a engenharia, montei uma empresa de confecção, em 2005. E até 2015 tive essa empresa. A empresa montei com alguns amigos, tive uma grande experiência dentro dessa empresa. Essa empresa eu comecei ali, aqui em Fortaleza, e em 2012 nós tínhamos ali 300 e um pouco mais de funcionários. Tínhamos um grande parque fabril. Em 2014 eu acordei com uma ligação da segurança eletrônica da minha indústria, dizendo que a minha fábrica estava pegando fogo. Quando eu cheguei lá, não tinha mais nada. Assim, impressionante a força do fogo, do incêndio, quem já passou por isso sabe. Máquinas industriais ali derretidas, né? Só o pó. E aquilo foi muito chocante para mim, era o que eu tinha construído até aquele momento, até meus 29 anos. Comecei cedo, tive ali um sucesso cedo. Mas em 2015, resolvi fechar minha empresa. O prejuízo foi muito grande, resolvi fechar. E me vi no mercado, em busca de emprego, assim como muitos de vocês estão aqui, em busca de trabalho. Só que eu tinha um grande problema. Como eu tinha abandonado a minha faculdade de engenharia, eu não tinha formação superior, não tinha formação técnica. Então, meu currículo, basicamente, o que eu tinha era uma experiência ali de 10 anos como empresário. Bati muitas portas, participei de muitas entrevistas e, em pouco tempo, consegui um emprego muito bom de gerência comercial, onde naquele tempo ali eu já comecei ganhando ali quase R$6.000 e em pouco tempo estava ganhando ali um pouco mais de 10. Isso, para números de hoje, a gente está falando ali em pelo menos 20% a mais, considerando a inflação, né? Então, e eu não tinha curso superior, voltei a estudar depois que eu fechei minha empresa, né? Em 2018 eu consegui me formar em administração e depois fiz 2 MBAs.
Mas por que eu conto essa história? Porque eu fui empresário durante 10 anos, eu trabalhei como funcionário, como executivo, migrei de empresas, passei por uma falta de reconhecimento em alguns locais que eu passei, passei por muitas entrevistas, onde não tinha retorno desses recrutadores. Até que em 2021 fui convidado para compor uma equipe de uma prefeitura. Não por indicação apenas, mas pelo mérito. E eu costumo dizer que eu tenho orgulho de ter sido demitido pela primeira vez na minha vida. Eu realmente era ali um corpo estranho dentro daquele ambiente. Eu que sempre busquei eficiência, eu sempre que busquei o profissionalismo. A gestão pública realmente, você que trabalha na gestão pública ou que já passou por alguma prefeitura, governo, que seja um tempo para você se organizar financeiramente e buscar novos horizontes. Então, eu vivi tudo isso e voltei a empreender em 2021 com a Emprega Mais, que é essa startup que tem aqui um troféuzinho, em primeiro lugar. Nós tiramos ali no primeiro processo de aceleração, e que depois nós entramos ali mais 2 processos de aceleração e temos aí quase 2 anos e meio. Temos pelo menos 100 empresas que já utilizaram ali o nosso sistema, organizadoras de concurso e prefeituras e muitos órgãos que utilizam para fazer esse processo mais eficiente dos processos seletivos. E depois de quase 3 anos, eu me decidi, e hoje é esse dia, de ajudar os candidatos. Você que é candidato, que sempre esteve presente dentro da Emprega Mais, que sempre esteve se inscrevendo em vagas, criando currículos, enviando currículos, mas que nós nunca tínhamos parado para treinar, para capacitar, para dar o nosso melhor aqui para você que é candidato. Então, eu resolvi investir esse tempo com o Emprega Mais Talent, que é uma solução dentro da Emprega Mais, para te ajudar a encontrar esse caminho de prosperidade, de liberdade dentro do seu trabalho. Então, feito aqui a minha apresentação e a apresentação da Emprega Mais, vamos começar falando sobre os desafios. Os desafios que nós, que você vive, que eu vivi durante muito tempo, como um candidato, como um profissional que está em busca de um trabalho. Primeira coisa que eu quero lhe dizer, você não precisa de uma oportunidade. Você tem a obrigação de cavar e de procurar essas oportunidades que são milhares, e não só milhares, como milhões. Tá? Quando a gente olha para o Brasil, nesse ano, todos os meses, 2 milhões de pessoas são admitidas com carteira assinada no Brasil. É isso mesmo, 2 milhões de pessoas são admitidas formalmente no Brasil, e eu falo só de carteira assinada, que eu não estou falando de, enfim, de outros tipos de contratação. Então, existe oportunidade, existem muitas oportunidades, mas o que falta muitas vezes é essa preparação para o processo seletivo, que é a nossa proposta em lhe ajudar. Então, imagino que o trabalho, muitas pessoas estão aqui em busca de qualquer trabalho. E aí eu já faço um parênteses aqui, entrando já no nosso conteúdo. Nunca diga isso num processo seletivo, tá? E aí tem pontos que a gente vai tocar aqui sobre o que falar, o que não falar, o que colocar no currículo, o que não colocar, mas já adiantando, o que você nunca deve falar é: eu aceito qualquer coisa, eu aceito qualquer salário, eu entendo que você deve estar em um momento ali de desafio e às vezes até de desespero,
mas nunca diga isso. O recrutador vai olhar para você e a empresa que ele trabalha normalmente não é um local de fazer caridade. Ele está em busca de alguém que possa ajudar ele. Tá? Então, isso vai lhe atrapalhar no processo seletivo. E por falar em desespero, por falar em insegurança, eu quero começar falando sobre esses desafios com uma palavra de confiança para você. Eu sou cristão, sou católico, e eu vejo assim todos os dias pessoas que passam por situações muito difíceis, por não ter um emprego, por não estar conseguindo honrar com suas contas, seus compromissos, por estar endividado. Mas eu quero te dizer uma coisa. Jesus diz que em Mateus 6, 25, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Para o dia de amanhã basta o seu cuidado. Então, vejam os lírios do campo. Nem Salomão, no auge de sua glória, se vestiu tão belo quanto elas, que hoje estão ali no campo e amanhã são jogadas ao fogo. Deus não desampara os seus filhos amados. Então, eu posso lhe garantir que não vai faltar nada se você crer. E mais, se você crer que o seu trabalho, o trabalho que você espera, o trabalho que você acredita, que você merece, está na sua porta. O que falta é saber onde está esse trabalho e a preparação para se colocar nesse trabalho. Então, ainda falando sobre esses desafios que nós vivemos, e aí quando eu digo nós, eu vivi durante muito tempo, passei por grandes instabilidades financeiras ali na minha vida. Então, o dia tem 24 horas para todo mundo. Durante 8 a 9 horas se trabalha, em média. Durante 7 horas, para quem pode dormir 8, né, mas quem não pode dorme ali 6 ou 7. Então a gente está falando ali de 2/3 da vida, entre trabalho e entre o sono. E esse 1/3 fica onde? Onde está o seu lazer, onde está a sua possibilidade de curtir ali com os amigos, com a família, com os filhos? O tempo. O tempo é o que há de mais precioso hoje. E tem pessoas que trabalham, mas que pegam transportes públicos de 1 hora, de 2 horas, 3 horas por dia dentro do transporte público. E será que não tem uma oportunidade e um trabalho próximo à sua casa? Um trabalho que você possa ganhar mais? Eu garanto que tem. Essa infelicidade, a falta de motivação, a falta de reconhecimento, muitas vezes, que vem das empresas onde você está. Eu quero que você entenda uma coisa. Quero fazer com que você escolha o trabalho. Eu acabei de falar para vocês que existem 2 milhões de empregos formais, pessoas sendo admitidas no Brasil todos os meses. Então, não é que falta emprego. O problema é que a gente não sabe onde procurar, não sabe se preparar para se colocar nessas oportunidades que estão batendo na nossa porta. Existem empresas, e lógico, a economia varia, muda, tem períodos que existem ali demissões, mas a oportunidade ela sempre vai existir para bons profissionais. E profissionais que estejam preparados para passar pelo processo seletivo, que é a primeira etapa desse processo. Então, chega de conflitos familiares, chega dessa insegurança, dessa perda da confiança. Problema, se você está participando de processos seletivos, você não tem conseguido um retorno positivo, o problema não é você. Ou pode ser, vamos lá, né? Ou pode ser na sua atitude, mas o problema não é você como pessoa, né, que está sendo rejeitada ali dentro dos processos. Mas a sua atitude, a sua postura que tem que mudar para que você consiga
o teu tão esperado sim nesse processo seletivo que você tanto sonha. Então, o que é que nós propomos falar hoje? O que é que nós propomos resolver hoje para você? Primeira coisa, não desistir. Existe uma palavrinha, soft skills, que fala sobre resiliência. Quando eu falo não desistir, eu falo em você criar um objetivo e trilhar para esse objetivo. O problema é que muitas pessoas acabam aceitando um trabalho que está abaixo da sua possibilidade, do que você acredita que você merece, porque você desiste de encontrar e negociar o seu trabalho que você realmente merece. Então, ânimo. Existe uma diferença entre objeção e rejeição. O maior medo do ser humano é ser rejeitado. Por que é tão difícil falar em público? Eu, numa certa altura da minha vida, eu tinha um pavor. Eu falei que eu desisti de uma faculdade de engenharia, ali na minha adolescência, e um dos motivos foi porque tinha que apresentar trabalhos ali em público. Eu tinha pavor em me apresentar em público. E numa certa altura eu fiz um curso sobre falar em público e resolvi me treinar, me colocar em situações onde eu pudesse evoluir com isso. Tem gente que tem pavor de falar numa sala de 3 ou 4 pessoas. E quando você chega numa entrevista, que é uma entrevista em grupo, e aí? Como é que fica? Então, falar em público, a não ser que a sua função, né, e a sua habilidade seja algo bem introspectivo, um programador que não precise tanto se relacionar, você vai precisar desenvolver. Mas as objeções, ou seja, eu como recrutador olho para o seu currículo e entendo que você não está no perfil e dou uma resposta negativa, ou a maioria dos recrutadores acabam nem dando resposta. Isso é uma objeção, isso não é uma rejeição. Nós temos um pavor de ser rejeitado. Mas nós temos que saber dividir o que é a objeção, o que é a rejeição, o que é que existe uma objeção ali ao meu currículo, existe uma objeção ali à minha posição dentro daquela entrevista. Segundo ponto, de solução, de proposta de valor, que eu quero que você saia daqui hoje. Você vai conseguir um salário com um emprego com um salário melhor do que você tem hoje. Isso pode ser dentro da empresa que você trabalha, isso pode ser em outra empresa. Se você está trabalhando hoje, você tem que analisar as possibilidades de crescimento, de reconhecimento. Às vezes você tem um chefe que está ali lhe perseguindo, mas é a pessoa que está diretamente ligada a você, mas dentro da empresa que você trabalha, você está passando por um momento difícil, porque tem uma perseguição ali de uma pessoa, mas existe ali oportunidade para você crescer. E aí existem alguns caminhos que você pode trilhar. Mas se você olha, você é perseguido pelo chefe, você não consegue enxergar crescimento dentro dessa empresa, talvez seja a hora de demitir essa empresa. E não demitir para ficar na rua, mas em buscar um novo trabalho para depois demitir esse chefe. Então, terceiro ponto, você precisa se preparar. Preparação. Já falei aqui desde o início que as vagas que estão aí disponíveis, elas não são ocupadas normalmente pelos melhores, pelos mais qualificados, os mais profissionais, os mais com mais títulos, mas os mais preparados. E o que é que prepara? O treinamento. Prepara entender como é que funciona esse processo e lhe dá segurança, né, de que você vai conseguir vencer essa barreira. Nesses 20 anos eu já vi muitos, mas muitos profissionais com uma capacidade extraordinária, mas que não sabiam se comunicar, não sabiam falar muito bem, se expressar. E aí eu falo aqui para os tímidos, para os inseguros, porque eu fui durante muito tempo. Eu ainda me considero tímido, tá? Para mim, cada
cada momento que eu me coloco à frente, que eu estou aqui falando para vocês, que eu me coloco à frente num treinamento, numa reunião, isso sempre para mim é um grande desafio. Mas é um desafio que eu resolvi encarar e vencer. Então, os tímidos e a insegurança não podem se fechar nisso. A gente precisa trabalhar para vencer essa insegurança e essa fraqueza. Tá? Então você precisa, primeiro ponto, ressignificar o seu passado. Se você teve experiências negativas em outros trabalhos, se você teve experiências negativas, e aí eu vou um pouco mais longe, na sua infância, na escola, muita gente não fala porque teve um professor, uma professora que fazia bullying ou foi agressiva ali numa pergunta, a pessoa criou um trauma e não consegue mais falar. E está a vida inteira sem se expressar em público. Eu entendo que você foi vítima, mas cuidado com o vitimismo. O vitimismo é algo que lhe coloca numa situação de sempre achar culpados para os seus problemas, para as suas dificuldades, para as suas fraquezas. Então sempre a culpa é do outro, eu sempre sou a vítima. E eu não estou dizendo que você não foi vítima ou que você não é vítima de alguma situação. Acho que todos nós somos vítimas ou já fomos vítimas em alguma situação. Mas ressignificar isso, né? Trazer essa questão do passado e olhar para frente, né, com confiança de que você vai conseguir superar, isso é fundamental para você se colocar dentro de uma postura, dentro de um processo seletivo, dentro de uma organização e conseguir crescer. A ressignificação do passado, né, em algumas a religião católica se fala sobre a cura do passado, né, seus traumas que você traz. É fundamental você esse autoconhecimento para você poder avançar para o seu sucesso profissional. Quinto ponto, o poder do contexto. É importante você entender o contexto. Eu faço uma pergunta, queria que você respondesse no chat. Quem é que enxerga melhor? É a águia ou é a coruja? Responda no chat aí para mim. Quem é que enxerga melhor? Quem é que vê melhor? É a águia ou a coruja? Vamos lá. A águia. E aí é a questão do contexto. Tudo depende. A águia enxerga melhor pela manhã. Mas à noite a águia não enxerga. E a coruja enxerga. Então, tudo é o contexto. Aonde você está inserindo? Qual é a empresa que você está enviando o seu currículo? Qual é a empresa que você está buscando participando desse processo seletivo? Quem é que está fazendo a entrevista com você? É um RH? É um analista de RH? É o gestor do setor que está lhe contratando? É o diretor? É o dono da empresa? Isso tudo é contexto. Entender o contexto do qual você está inserido é fundamental. Eu vejo muitas pessoas participando de processo seletivo sem, ao menos, entrar no site da empresa. Não que você tenha que entrar no site de todas as empresas, você está enviando currículo, mas para um processo de entrevista, participar de uma entrevista, é fundamental você conhecer essa empresa e entender o contexto. Você precisa aprender sobre o network. O que é network, Marcos? É a relação, as boas relações de trabalho. Eu posso dizer que alguns dos bons trabalhos que eu consegui na minha vida foram por intermédio de uma boa relação. Qual é a grande vantagem disso? Quando você conhece alguém, ou você está sendo indicado por alguém, e aí eu tiro aqui a questão da política e dos órgãos públicos, né? Porque aí a coisa funciona por indicação, né? Mas eu estou falando do mercado
privado, estou falando das empresas privadas. Quando você conhece e você tem acesso a um dono, a um gerente, a um supervisor, e essa pessoa lhe conhece, sabe que você é uma pessoa de boa índole, uma pessoa de confiança, uma pessoa que tem valores e princípios, isso você já sai na frente de muitos candidatos. Porque esse é o tipo de avaliação, ou de critério, ou de valor, que não se consegue entender dentro de um processo seletivo, dentro de uma entrevista. Então, uma indicação ela é sempre válida para um RH ou para um dono de empresa, tá? Quando alguém lhe indica, né? Alguém que lhe conhece, lhe indica. E aí, se o seu ciclo de amizade é sempre um ciclo que não tem muita influência, você acaba não tendo essas indicações. Ou até tem. Uma indicação de alguém que está talvez ali no nível abaixo do seu não vai valer muito ali para o RH ou para um dono de empresa. Mas uma indicação de um gerente, de um diretor que lhe conhece, sabe da sua índole, isso tem um peso grande no processo decisivo, tá? Então, esse processo de network, estar em ambientes que possam facilitar essas conexões com essas pessoas, que é fundamental para lhe ajudar também dentro desse processo. Identificar pontos fracos e fortes. A gente falou sobre autoconhecimento, sobre a comunicação verbal. Você precisa se conhecer para saber extrair e saber passar o que há de melhor em você. Entrando no nosso primeiro tópico, que nós temos três pilares aqui, tá? Nós temos aqui 27 minutos de transmissão e vamos aqui até mais ou menos umas 8 horas. Então nós temos meia hora para falar de uma parte mais técnica do nosso aprendizado, da nossa aula, tá? Até agora a gente falou ali sobre coisas importantes em relação a habilidades, a comportamentos, né? E a soft skills. Não tem como falar de processo seletivo, de empregabilidade, sem falar em currículo, em primeiro lugar, em entrevistas, em segundo lugar, e terceiro tópico, terceiro pilar que a gente elegeu aqui, seriam os locais, os ambientes, as plataformas onde você vai conseguir encontrar esse emprego. Currículo. O que tem de informação mais importante, Marcos? O que é que eu preciso ter? O que é que eu não devo ter? E aí, essa pergunta, ela é subjetiva, porque não existe uma regra para algumas informações. Eu vou tentar aqui, nessa aula curta, passar o que é, pela minha experiência aqui de quase 20 anos, entrevistando, recrutando mais de 1.000 pessoas, o que é fundamental e o que vai destacar ali o seu currículo no olho dos recrutadores. Então, informações como informações pessoais, né, que normalmente fica ali no topo do currículo, endereço, foto, se tem filho e tal, isso são informações secundárias. Tá? É importante todo mundo coloca essas informações. Normalmente, hoje em dia, não tem se usado mais o endereço completo, coloca o bairro é muito importante ter. É importante ter foto, não é? Tem algumas linhas aí de pensamento dentro do RH, que não é bom ter foto, para não ter ali um viés de preconceito. Eu gosto de analisar currículo com foto. Aí algumas empresas vão exigir. A empresa ela pode excluir a pessoa porque não gostou da foto? Em tese, não. Em tese, seria ali um preconceito pela pessoa, né? Mas a gente sabe que o processo seletivo ele é um processo de avaliação do início ao fim. Você está sendo avaliado pelo que você está dizendo, pelos seus atos, pela sua postura, pela forma que você está se posicionando. Então, não colocar foto, a pessoa está lendo ali um papel, um documento, sem olhar e sem entender quem está ali por trás. Então, foto legal, foto bem batida,
Não vai colocar uma foto na praia com fundo, ou numa festa, numa balada, com um copo na mão. Né? Vamos colocar uma fotinha legal, profissional no currículo. Habilidades, técnicas e palavras-chave. Isso aqui é um ponto muito importante que a maioria dos candidatos, os profissionais, não sabem utilizar essa informação. Então você não... O que é habilidade técnica? Tá? É o que eu sei fazer dentro daquele contexto. Tá? Então, por exemplo, para essa transmissão eu estou mexendo aqui, funcionando numa plataforma chamada OBS. Eu sei executar muito bem Excel, Office e outras plataformas. E eu fiz curso para isso? Não. Eu busquei ali no YouTube, eu pesquisei um pouco e aprendi e tenho conhecimento e tenho experiência nisso. Então, a habilidade ela é diferente da formação. Eu vejo currículos hoje em dia com inúmeras formações, seja superior, pós-graduação, e mestrado e doutorado, e muitas vezes não tem a experiência. E aí a gente já entra aqui um pouco na questão da carreira, mas se você está indo para uma área acadêmica, ótimo, você tem muitas formações. E lógico, o estudo ele é sempre muito positivo. O estudo ele é sempre muito positivo para qualquer profissional. Mas existe uma teoria chamada teoria do bote, da canoa, onde você rema de um lado e rema de outro. Se você rema só de um lado, você vai ficar só rodando. Então você rema de um lado, para quem já remou, sabe, né? Rema do outro, rema do lado, e aí você vai avançar com velocidade na frente. Rema do lado e rema do outro. E o que seriam esses dois remos? Um é o estudo, a capacitação, qualificação, busca pelo conhecimento. E o outro remo é a prática, é o trabalho, é a experiência. Então, se você ficar só em um remo, você não vai evoluir, você vai ficar rodando e não vai conseguir crescer e se desenvolver. Se você faz as duas coisas, você vai se desenvolver. Se alguém puder colocar no chat, né, para a pessoa que está perguntando ali se não vai começar, dá um F5, né? Talvez o vídeo não começou ali para ela, mas a aula já começou, já faz um bom tempo, né? Então, vamos lá. Continuando aqui sobre currículo. As brechas dos currículos. O que são as brechas? A pessoa trabalhou ali do dia, do mês de maio de 2005 a maio de 2007. E aí tem um próximo emprego ali dentro do currículo em 2010. A pessoa passou 2 anos sem trabalhar. O recrutador, quando ele vê essa brecha, esse buraco que existe ali dentro do currículo, ele não vai ligar para perguntar. Então, se o seu currículo não estiver muito de acordo com a vaga, você vai perder essa oportunidade. Então, é importante você conseguir preencher esse espaço, desde o dia que você começou a trabalhar até hoje. Vamos lá, mulheres que tiveram um filho, que passaram um tempo sem trabalhar, é totalmente compreensível, né? Mas, por exemplo, um homem que está há muito tempo ali, 2, 3 anos, e aí depois tem um emprego na carteira e está ali um espaço muito grande. Precisa entender o que é que você fez nesse período, né? Se realmente você ficou em casa e não trabalhou e não fez nada, ok, você não vai colocar nada. Mas se você tiver trabalhado, se você tiver tido uma empresa, se você tiver feito um bico, se você tiver feito qualquer coisa, mas não tem na minha carteira assinada, eu não tenho um marco, isso aqui não tem problema. É importante você colocar a experiência que você teve naquele período, né? Então teve gente que disse que porque eu trabalhei na loja da minha tia, mas não tinha carteira assinada, por isso que eu não coloquei. Coloca, você trabalhou, foi experiência. Essa área do currículo de experiência é exatamente para isso.
para analisar e avaliar essa experiência. Então, evite deixar brechas no currículo muito longas, né? Uma coisa é uma brecha de 1 mês, 2 meses, 3 meses, talvez até 6 meses, mas uma brecha de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, ela precisa ser justificada ali para o recrutador entender o que é que você estava fazendo naquele período, né? Mais um ponto, Marcos, eu devo destacar soft skills. O que são soft skills, pessoal? Soft skills na tradução literária se chama habilidades comportamentais. A maioria de vocês já devem ter feito um teste comportamental, aquele testezinho onde você diz se é alegre, se é isso, se é aquilo e tal, que é o chamado... Existem vários testes, tá? Mas o mais conhecido é o teste DISC, que vai falar um pouco ali sobre o seu comportamento. Se ele é mais dominante, se ele é mais influente, se você é uma pessoa mais comunicativa, se você é uma pessoa mais introspectiva. Os testes comportamentais, vocês não precisam ter medo dele. Ele é um teste que ele nunca vai trazer algo negativo sobre você. Ele sempre vai trazer informações, e eles são testes muito bons, mas o que eu vejo é que dentro do recrutamento e seleção, muitas vezes as pessoas tentam maquiar aquela informação, tentam se encaixar de alguma forma, e às vezes isso é ruim. Então, assim, se você tem muito conhecimento sobre o teste, eu sou um certo crítico, tá? Entre aspas, ao teste comportamental dentro do processo seletivo, porque eu acho que as pessoas sempre estão num processo de tensão ali, tentando achar o que é que você está analisando ali por trás, mas é muito, muito utilizado pelos RHs, pelos recrutadores atualmente. Então você precisa saber fazer e precisa saber que você está sendo avaliado por aquele teste também. Mas ok, em relação ao currículo, eu devo colocar isso ou não? Eu não coloco e acho, e quem coloca, e quando eu recebo currículo, eu nem leio. Porque o teste comportamental, ele é muito subjetivo, no sentido de, eu vou dizer no meu teste, eu vou dizer no meu currículo que eu sou comunicativo, que eu me relaciono bem com as pessoas, que eu sou uma pessoa líder, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou aquilo outro. Mas o teste ele serve exatamente para tentar extrair um pouco do que você fala que você é, né? Para mim, as experiências, as habilidades, e aí quando eu falo de habilidades, você tem soft skills, comportamentais, né? São todas essas habilidades que eu falei, que são mais voltadas ao comportamento, que são habilidades muito valorizadas e inclusive mais valorizadas do que a técnica atualmente. Eu fiz um trabalho com uma grande rede de hotéis no Cumbuco, praia aqui do Ceará. E eu lembro que na época eu estava na prefeitura e a gente estava fazendo um mega cursos, Senac, Senai, gratuitos ali para a população e estava formando ali muita gente para a área do turismo, que é algo importante ali no Cumbuco, né, em Caucaia. E quando eu fui conversar com a diretora de recursos humanos, ela disse assim, não interessa esses cursos. Para mim, não faz diferença, na verdade. A frase dela foi, não faz diferença para mim se a pessoa tem um curso de camareira, de cozinheiro, do que quer que seja, porque para mim, como eu trabalho com turismo, eu preciso de pessoas que têm sangue no olho, que gostam de trabalhar no final de semana, no feriado, porque a folga deles normalmente é na segunda-feira. Então a habilidade a gente ensina aqui, a gente tem curso, a gente tem informação para ensinar. Habilidade técnica, né? Como se dobrar uma roupa, como se lavar, como se passar, como arrumar um quarto, como cozinhar e tal. Isso tudo se ensina. A comportamental não. Comportamental até se aprende, mas é mais complexo. E as empresas estão em busca de pessoas comportamentalmente mais formadas. Então, as soft skills, normalmente você vai fazer testes. Minha sugestão, tá? Vou dar uma dica aqui muito boa. Você pode anotar, você pega um papelzinho e anota. Existe uma plataforma chamada Peixe do mar, Peixe 30, número 30. Quando terminar aqui, você não vai pegar seu celular agora para fazer isso. Quando terminar, você vai anotar e você vai fazer um teste comportamental gratuito, que lá tem.
Então você vai, ele chama de assessment, e você vai ter ali uma ideia de qual é o resultado do seu teste. Se é uma pessoa mais dominante e tal, e ele dá um relatório bem detalhado disso. E você pode até mandar, quando você for mandar currículo, mandar esse teste comportamental também para alguns recrutadores. Isso é um ponto a mais para você. Pessoas que não têm experiência. Como é que eu coloco? Né? Tem gente que, às vezes, eu fui pedir o currículo de um jovem, ele disse, não, eu não tenho, porque eu não tenho experiência. Sim, meu amigo, mas o currículo não é só experiência. O currículo é escolaridade, o currículo é formação, o currículo é habilidade, o currículo são... Então, não é porque você não tem uma experiência profissional que você não vai ter currículo, ou você não vai colocar nada. Mais uma vez, eu falo sobre as experiências que não são formais, que não são CLT. Muita gente jovem já trabalha ali com a tia, com um avô, com um primo, com a mãe, com o pai. Coloca isso no currículo. Ah, não tem carteira assinada, não tem problema, coloca. Agora, eu vou dar uma dica agora para as pessoas que não têm experiência. Essa dica, algumas pessoas me criticam por causa dela, mas eu garanto para você que isso vai lhe ajudar a conseguir um emprego rápido. Que é o quê? Se você não tem experiência, sua experiência ainda é muito pequena, trabalhe de graça. Ah, Marcos, e como é trabalhar de graça? Você pode oferecer para a empresa que está recrutando o seu trabalho como voluntário, o que não é muito comum. Tá? Algumas empresas talvez nem aceitem, porque esse termo de voluntariado e tal é algo mais complexo. Mas existem milhares de ONGs, associações, igrejas, se você é católico, evangélico, qualquer religião que seja, que precisam de voluntários. Então, assim, se você quer se desenvolver mais na área administrativa, vá na sua igreja, vá numa associação, numa ONG filantrópica ali perto da sua casa e ofereça o seu trabalho. Não precisa ser todo dia, o dia todo, a semana inteira, 2 vezes por semana, para que você possa ajudar essa associação e também colocar isso no seu currículo como experiência, e não precisa ser uma experiência de carteira assinada, mais uma vez. Isso vai ajudar muito você que está desempregado também, tá? Isso vale também não só para o jovem que não tem emprego. Se você está desempregado, você está tentando buscar emprego, você não está conseguindo. Cuidado com as brechas muito grandes nos currículos, né? Uma dica muito valiosa: trabalhe como voluntário, seja oferecer para a empresa, ou seja para uma associação. Quando eu digo oferecer para a empresa, pessoal, tem algumas pessoas que me criticam por causa disso, porque a empresa eu vou trabalhar de graça para a empresa. Eu garanto para você que se o seu trabalho, se você der resultado nessa empresa em no mínimo 3 meses, você vai ser contratado. Então isso é uma forma de furar a fila do processo seletivo. O processo seletivo de estágio ou de pessoas que não têm experiência, área administrativa e tal, os recrutadores recebem 400, 500, 600 currículos para ficar uma pessoa. Então é uma fila muito grande. Se você conseguir colocar o pé dentro dessa empresa, por mais que seja sem ganhar nada, eu posso pedir, por exemplo, vale refeição, vale transporte ali para me posicionar, assim, pelo menos para me manter, né, dentro de um certo período. Você vai dar um tempo para essa empresa, você não vai falar isso para ela, você vai dar um tempo e sentir se eles vão lhe reconhecer, se eles vão ali honrar o seu trabalho e partir ali para uma contratação. Não tenho dúvida que se você conseguir dar um resultado bom para essa empresa, você vai ser contratado. Erros mais comuns relacionados ao currículo, que são essas datas de início de término, né? esses vácuos e erros ortográficos. Né? Se você não escreve muito bem, hoje em dia já tem muita ferramenta que lhe ajuda a ajustar todo esse texto. Tá? Hoje não vai dar tempo a gente falar, mas nós vamos ter vídeos aqui no nosso canal para vocês possam aprender a usar a inteligência artificial, o ChatGPT, até para corrigir a gramática aí de você que não escreve tão bem. Então, passando para o segundo ponto, a nossa entrevista.
tá? Primeiro falamos aqui de currículo. Então, fazendo um resumo, a importância das habilidades, das palavras-chave. E quais são as palavras-chave? Elas normalmente estão ligadas a alguma plataforma. Gup, Solids, LinkedIn, você vai colocar palavras-chave que vão lhe encontrar por essas palavras-chave. Seja por habilidade técnica, por alguma experiência que você tenha, ou seja, alguma habilidade, né, de uma ferramenta, de uma metodologia ou de algo, porque eu mesmo já contratei muitas pessoas por palavra-chave. Outro dia eu busquei muito um profissional que tivesse conhecimento em HubSpot. O que é HubSpot? É uma ferramenta de marketing digital, de e-mails, que usávamos nesse período. E por essa palavra-chave, ou seja, a pessoa tem conhecimento em HubSpot, eu consegui encontrar algumas pessoas dentro do LinkedIn. Então, a palavra-chave é muito importante. Segundo ponto, em entrevista. Essa aqui para as pessoas que conseguem ali criar um currículo bom, consegue colocar as informações necessárias, consegue expor isso de uma forma certa, consegue encontrar essas vagas e enviar para o local certo, e que recebe um e-mail, um WhatsApp, uma ligação para a entrevista. Primeira coisa é o frio na barriga. Muita gente fica muito nervosa, isso precisa ser controlado, mas o ponto principal aqui da entrevista é a linguagem corporal. É a linguagem corporal e verbal. Tá? O que é a linguagem, né? É a forma de se comunicar. Então, para quem já viajou aqui para outros países, você tem uma língua diferente. Então, se for para os Estados Unidos, você tem uma língua inglesa. Se for para a Alemanha, eles falam alemão. É uma língua diferente. Mas a comunicação não verbal, ela é universal. É lógico que dependendo da cultura, isso muda um pouco. Mas, eu vou dar um exemplo. Eu entrei numa sala para fazer uma entrevista e eu fiz isso aqui. O que é que eu estou passando com essa minha postura? Braço cruzado, cara fechada, carrancudo, sem muita simpatia. O que é que eu estou passando para o recrutador que está me analisando, né? Primeira coisa braço cruzado quer dizer fechamento, né? Eu estou fechado para o que você está querendo me dizer, eu estou fechado aqui em mim, tá? Ah, mas tem gente que tem mania de braço cruzado, isso não quer dizer muita coisa. É verdade, tem gente que é só mania. Mas o sinal que você está passando, você pode até estar muito atento, você pode estar interagindo, mas o sinal é que você está fechado. Eu estou fechado para você. Então, essa linguagem corporal, e aí quando eu falo linguagem corporal, é a postura, a confiança, pessoas que já passaram por muitas entrevistas aí nos últimos semanas, nos últimos meses, tendem a perder a confiança. Perder a confiança e chegar dentro de uma entrevista muito tímido ou muito inseguro, como se já tivesse dado errado. Porque deu errado algumas vezes. Mas calma, né? Eu falei agora há pouco sobre ressignificar o passado. Não é porque você participou de 20 entrevistas e nenhuma deu certo, que a 21ª não vai dar certo. Você precisa ir ajustando essa rota, ir ajustando o que está de errado, e aí por isso a importância do autoconhecimento, para que você consiga ter um retorno positivo agora dessas entrevistas. Então, a linguagem corporal, a forma que você posiciona, a forma que você se veste. Então tem gente que é muito eclético na forma de se vestir, mas imagina que eu vou para uma entrevista para ser um bancário no Banco Santander, ou eu vou ser um vendedor numa loja de moda. Eu devo ir vestido da mesma forma? E aí aqui entra o contexto.
né? Contexto. Eu vou estar sendo avaliado para trabalhar num banco, né, onde existe ali um certo protocolo no vestimento, né? Você não vê gerente de banco ali vestido de qualquer jeito, né? Mas você vai para uma loja de moda, já é muito mais tranquilo. Você vai para uma empresa de tecnologia, o pessoal vai de bermuda e havaiana trabalhar. Então, entender esse contexto e se posicionar da forma correta é fundamental. Agora, a autoconfiança, a confiança, né, que você tem em você, a confiança que você tem no seu trabalho, isso é algo que precisa ser ressignificado. Se você não confia em você, se você não confia no seu trabalho, se você não se considera um bom profissional, você precisa começar a avaliar isso hoje. Porque se você não consegue transparecer isso dentro de um processo seletivo, provavelmente a mensagem que você vai passar é: essa pessoa não é uma pessoa profissional, essa pessoa não está se vendendo bem. E aí quando eu falo vender, né, entendam que eu vendo a minha imagem no processo seletivo. Você está sendo avaliado por tudo que você está fazendo ali. Outro dia eu estava num processo seletivo maior, que era um grupo com muitos jovens lá, que a gente estava fazendo algumas entrevistas. E eu fui no Gelágua pegar água, e eu vi um jovem, pegou um copinho, bebeu água. Eu vi outro, puxou aquele copo de plástico, veio 3 copos. E aí parece que dá muito trabalho, né? Você ficar tirando aquele copinho e tal. É melhor beber logo nos 3 copos mesmo, e não estou preocupado aqui com a empresa, com o custo da empresa, com o meio ambiente. Bebo nos 3 copos e jogo no lixo. Qual é a minha avaliação e a minha leitura? Imagina, eu nem tinha conversado com esse jovem ainda. Esse cara não se preocupa com o custo de uma empresa, não se preocupa com o meio ambiente, não se preocupa... Ou seja, a gente bebe um copinho ali, quando vem 2, né, a gente faz o esforço ali de tirar. Então, são pequenos sinais. Você está sendo avaliado pelo passo que você dá. Aí quando eu falo em passo, você já viu a diferença entre um cavalo manga larga, né, que marchando, e um cavalo pangaré, um burro? O passo, a forma de andar, isso mostra a confiança, né? Então a forma de se posicionar, peito para frente, cabeça levantada, você precisa mostrar essa confiança, mostrar essa simpatia também, né? Tem gente que... eu sou uma pessoa mais fechada, tá? Não sou uma pessoa de estar sorrindo assim por onde eu chego. Você precisa mostrar um mínimo de simpatia quando você chega no processo seletivo. Você não pode... porque na minha vida, porque na minha casa tem muito problema, porque eu estou uma pessoa angustiada, estou uma pessoa que não sorriu mais. Você vai ter que treinar isso. Você vai ter que chegar na entrevista e abrir um pouco o seu rosto, abrir uma simpatia, porque você está sendo avaliado por isso também, tá? Então, isso é essa avaliação, né, da linguagem corporal, da linguagem verbal, e aí o que você fala é o que há de mais importante dentro de um processo de entrevista. Tá? Eu poderia listar, inclusive eu vou disponibilizar para vocês um e-book. A gente está finalizando esse e-book, já está todo escrito. 100 perguntas e respostas mais feitas em processos seletivos. Tá? Eu construí esse e-book, e aí se você quiser receber esse e-book, você vai digitar aí no chat "eu quero", que nós vamos mandar durante essa semana para você esse e-book finalizado com 100 perguntas e respostas mais realizadas por recrutadores. Onde você vai ler, entender o que está ali por trás e vai se preparar para aquela resposta, para a resposta que o recrutador quer ouvir. Então, assim, eu entendo que você é uma pessoa verdadeira, eu entendo que você está num momento ruim, eu entendo que você não está num momento muito bom, e por você ser verdadeiro, você não quer ser falso, né, e mostrar. Mas você está sendo avaliado por isso.
Você precisa mostrar, e aí você precisa mostrar que você é a pessoa certa para aquela vaga. Então, assim, não adianta se eu estou mal, se eu estou inseguro, se eu estou insatisfeito, se eu estou... E aí vem o recrutador e me pergunta, por que eu devo lhe contratar? Por que eu devo lhe contratar? O que você tem de melhor do que os outros? Mas se você está inseguro, confiante, sem confiança, passando por uma barra, e eu imagino que muitos devem estar passando, você não consegue nem dizer por que você deve ser contratado, você tem que treinar esse texto. Por que que... E aí a primeira pergunta que eu faço é, por que que uma empresa está buscando lhe contratar? Né? Antes de dar essa resposta para você, né? Antes de dizer como você deve responder a essa pergunta, né? Como é que você deve responder a essa pergunta, né? Primeiro, olhe para essa empresa, olhe para essa vaga e entenda o que é que ela quer com um profissional. Normalmente as empresas querem profissionais que venham a resolver problemas, solucionar problemas, tá? Os profissionais que mais ganham, que eu conheço, eles resolvem grandes problemas. Eu tenho um grande amigo que é advogado tributarista e ganha muito dinheiro. Por quê? Porque reduz o que há de mais pesado dentro de uma empresa, que é o quê? Imposto, carga tributária. Ele consegue ali, de uma forma lícita, reduzir o imposto das empresas. Sem sonegação, mas de uma forma legal. Esse cara tá rico, porque ele está resolvendo um problema seríssimo na empresa, que é a alta carga tributária. Então a minha pergunta é, qual é o problema que você resolve? Porque você pode estar cheio de problemas, você pode estar emaranhado em problemas na sua vida pessoal, você não está conseguindo resolver nada, mas você precisa passar essa confiança de que você é uma pessoa que está ali para solucionar problemas e conseguir desafogar as pessoas que são seus superiores. Então, se existe um gerente, se existe um diretor acima de mim, se ele está me contratando, é porque ele quer alguém que solucione os problemas ali do dia a dia dele, que consiga minimizar essa carga de trabalho, de problemas ali em cima dessa gerência. Tá? Então, a sua experiência fala, mas para as pessoas que não têm muita experiência na função, por exemplo, algo muito importante a se falar e algo muito relevante é eu estou aqui para ajudar essa empresa a crescer, né? Com o meu conhecimento, com a minha experiência, com o que eu trago, eu estou muito, muito, muito disposto a dar o meu melhor e ajudar a empresa a atingir os seus objetivos. Tá? Isso é um texto simples, claro, que eu coloquei aqui, mas que atrai o recrutador, que ele olha e diz, essa pessoa, cuidado com aquela frase de dizer, não, eu estou aqui para aprender. Você está para aprender na faculdade, não é na empresa. É lógico que todos nós estamos aprendendo todos os dias, em todo momento, né? Mas não no processo seletivo. Você dizer que eu quero entrar na empresa para aprender. Aprender, você vai aprender no YouTube, aqui na nossa aula. Você vai aprender muitas coisas, mas na empresa você precisa entregar resultado, resolver problemas. E aí é onde você vai ter o seu valor. Ter o seu valor como profissional. Porque se você é um profissional, né, que se entende qual é o seu valor, né, como profissional. E aí a média no Brasil está ali em R$ 2.400, né, de salário. Mas muita gente ganha um salário mínimo e tem gente que ganha 3 mil, 5 mil, 10 mil, 20 mil. Qual é o seu valor? Por que você se submete a ganhar o que você ganha? Por que o seu valor é esse? Quem é que está ditando que o seu valor é esse? É você mesmo que está se considerando que você merece um salário mínimo? Ou são as empresas? Né? Ou porque você não está conseguindo achar emprego, você está topando qualquer coisa
com um salário abaixo do que você acredita que tem capacidade para ganhar. Então, você precisa entender o seu valor em cima de um mercado, dentro de um mercado. Eu costumo dizer que eu contei a história, algumas pessoas entraram depois, né? Quando eu fechei a minha empresa lá em 2015, eu só tinha ensino médio. E eu entrei já numa empresa ganhando ali R$6.000, que hoje seria ali 7 e pouco, né? E fui para 10, 12 em pouco tempo. Eu tinha ensino médio, não tinha ensino superior. Mas me colocar de uma forma correta, né? A minha experiência de vida, né? Como empresário que eu tinha, eu consegui ali ter bons resultados em processos seletivos e ter bons empregos. Mas sempre que eu entrava, eu me perguntava, será que eu não poderia ter pedido mais dentro do processo seletivo, né? E aí é uma pergunta que muita gente faz, né? Eu devo negociar salário, né? Você precisa entender a abertura que existe para isso, né? Porque tem empresas, principalmente as maiores, que elas vão abrir vagas e vão definir salário e não tem muita margem para negociação. Se você quiser aquilo ali, se não quiser, não está fora. Empresas menores, existe uma margem para negociação, tá? Empresas menores que não tem algo ali muito claro sobre plano de carreiras e tal, consegue negociar. E se você consegue fazer brilhar o olho ali do gestor de RH, consegue fazer brilhar o olho do dono da empresa, né, que muitas vezes você participa do dono da empresa, você vai conseguir negociar um bom salário. Agora, a negociação ela sempre tem riscos de perder. Para quem vende, né, para quem já vendeu algo, sabe que você pode começar por baixo e com a possibilidade de fechar ou não, né, que nem sempre você vai fechar. Ou você pode jogar o preço para cima e tentar fechar. Lembrando que quando você negocia algo com valor superior, a possibilidade de alguém que está do outro lado comprando, né, ou contratando, ela vai olhar e vai dizer, não, eu acho que eu estou pagando muito caro, tem esse outro profissional que está ganhando a metade, está pedindo a metade, que talvez funcione, né? Mas se você souber vender bem o seu peixe, se você souber se vender bem na entrevista, não vai ser difícil você conseguir negociar melhores salários dentro do processo seletivo. Porque as empresas precisam de você. Entenda que as empresas não estão contratando para cumprir uma obrigação social de contratar, não. Eles estão contratando porque eles precisam de gente para fazer o negócio andar, para fazer o negócio ter uma evolução. E você é a pessoa. A pergunta que fica se você está disparando currículo aí para todo tipo de vaga, se você não sabe nem onde é que você está chegando nessas entrevistas, talvez você não vai se vender bem. Você não entende qual é o problema dessa empresa e aí você também não vai saber se vender bem. Então, você tem capacidade. Eu estou olhando agora no seu olho. Eu posso te garantir que você pode ganhar mais do que você está ganhando hoje. Eu posso te garantir que se você não está trabalhando, você pode conseguir um trabalho muito rapidamente. Porque as oportunidades estão aí. Eu vejo, nós temos um negócio, né, de tecnologia voltado ali para recrutamento e seleção. Eu não estou aqui só fazendo propaganda da nossa plataforma, inclusive não existe cobrança para candidato, mas o que eu posso dizer é que muitas vagas são abertas e muitas vezes são fechadas sem ter um profissional adequado. E o que é isso, né? Você tem ali quase 8 milhões de desempregados no Brasil e 80% das empresas do Brasil dizem ter dificuldade de encontrar talentos. Olha isso. Já que tem tanta gente desempregada, não seria mais fácil encontrar? Talvez, já tem tanta gente. Mas não é tão simples assim. As empresas, elas precisam de bons profissionais e elas não encontram com facilidade. Então, se você se posicionar de uma forma positiva, em primeiro lugar, se o seu currículo está bem construído, né, para que você consiga atrair a atenção do recrutador.
E aí mais um dado sobre currículo, tá? Voltando aqui ao currículo. Pra vocês terem ideia, mais de 50% dos currículos, eles são descartados com menos de 20 segundos, tá? Então eu pego o currículo, o recrutador pega o currículo, olha, e com 10 segundos eles descartam. Pega outro, menos de 10 segundos, descartam. Pega outro, com menos de 10 segundos, descartam. Por que isso? Né? Primeiro, tem um volume grande de currículo chegando, fora do perfil. E aí, vamos falar de um ponto fundamental aqui para você. Requisito de vaga. Então, assim, anota isso. Requisito de vaga. Você vai, a partir de hoje, olhar qual é o requisito da vaga. O que é requisito, Marcos? Requisito é o mínimo que a empresa espera do candidato que vai se candidatar àquela vaga. Então, se o requisito para a vaga que eu abri é formação superior em administração, marketing ou afim, ter experiência mínima de 2 anos em tal coisa. Se você não tem esse requisito, não envie currículo. Isso só vai aumentar essa sua frustração de ficar mandando, disparando currículo para todo lado e não ter retorno. Se você não está no requisito mínimo, ou seja, eu tenho formação em administração, eu tenho experiência de 2 anos, opa, eu estou no requisito mínimo. Isso quer dizer que eu vou ser contratado? Não. Isso quer dizer que, pelo menos no primeiro filtro, eu passo. Se eu não tenho esse requisito mínimo, eu estou dando um trabalho danado ao setor de RH, que está olhando 500 currículos e que vai tirar ali 50, que está no requisito mínimo. Porque a grande maioria não está. O pessoal não olha o requisito. Então, recrutamento e seleção não é sorteio, gente. O recrutador não pega aqui os currículos, joga para cima e escolhe ali o que cair primeiro na mão dele, não. Ele vai... existe uma técnica. E eu estou aqui desvendando para você o que se passa por trás, né? O que é que os recrutadores olham, o que é que eles pensam antes de contratar. Então, o primeiro ponto é o requisito. Se você não está no requisito, não adianta. Você pode ter uma foto linda, você pode eu tenho uma experiência legal, você não vai passar para a próxima fase. Você não vai ser nem chamado para uma entrevista, tá bom? Então, o requisito, ele é fundamental, você ter um requisito mínimo para aquela vaga, que foi definida pelo recrutador, pelo dono da empresa, para assumir aquele cargo. Ah, Marcos, mas eu não concordo, eu acho que eu tenho ensino técnico, eu tenho um curso técnico que eu poderia fazer melhor do que alguém de um curso superior. Eu concordo com você, eu concordo, mas se foi definido pela empresa que o requisito mínimo é um curso superior, e você não tem um curso superior, não envie o currículo. Né? Você só está enchendo a caixa deles e dando trabalho, mas eles não vão lhe chamar. Tá? Então, próximo passo. Entendendo o requisito, eu posso avançar para os locais. Né? Nosso terceiro ponto aqui, tá? Da nossa aula de hoje. O que são esses locais, Marcos? Antigamente, ontem uma pessoa me falou aqui, eu achei interessante, ela me perguntou se eu era do tempo dos populares, no jornal tinham as vagas de emprego, no jornal, né? Era populares, eu acho. Aqui no Ceará, pelo menos era. Passou, né? Não tem mais vaga de emprego no jornal. Onde é que as vagas de emprego estão, né? Elas estão nos portais, elas estão nos sistemas das empresas, e aí existe um termo técnico do RH, né, que é ATS, né, que quer dizer Sistema de Traqueamento e Gestão de Currículos, que muita gente deve ter um certo trauma desses sistemas. Você tem lá a GUP, que é GUP, né, o pessoal chama, Solids, enfim, essas plataformas que muitas vezes o recrutador cria um processo, um fluxo denso ali para você fazer prova e grava vídeo e isso, aquilo. Mas eu vou dizer uma coisa para você, tá? Com toda sinceridade do meu coração. Eu tenho um negócio de tecnologia, mas eu posso te garantir que essas outras plataformas, apesar de eu ter as minhas críticas sobre algumas, né? Mas você pega a GUP, que muito candidato critica, porque ela é um processo muito pesado, né? Você tem que fazer muitos processos ali para conseguir chegar até uma entrevista.
Mas as grandes empresas do Brasil, elas estão na GUP, tá? Então, não desconsidere isso. Se você está aplicando para qualquer tipo de vaga, sem olhar requisitos, sem olhar se você está dentro do perfil, é cansativo mesmo sair preenchendo currículo ali em 200 plataformas diferentes. Mas se você começa a mirar na vaga certa, no perfil certo, você vai fazer um esforço ali, você vai tirar um tempo do seu dia para preencher esses dados e conseguir avançar nesse processo seletivo. Por quê? Muita gente prefere mandar currículo por e-mail, tá? Eu poderia abrir o e-mail aqui para vocês, eu não vou fazer isso hoje, mas algumas vagas, e eu fiz testes com isso, eu já abri vaga administrativa para receber currículo por e-mail. Isso já tinha a plataforma, mas eu abri para testar. Eu recebi mais de 500 currículos. Quando eu falo esse número, não é uma hipótese, é real. Mais de 500 currículos. Então imagina um setor analisar 500 currículos, todos ou quase todos fora de padrão, faltando informação. É triste ver os currículos que são feitos ali em Word, enfim, nesses templates. Não oculte informações. Quando você vai para uma plataforma, independente de qual seja, né, que tem campos para você preencher, você é obrigado, né, entre aspas, a preencher esses campos. Isso vai lhe ajudar a construir um currículo mais robusto. Tá? Porque se você tem um arquivo de Word, você fica mexendo nele, tira informação, bota informação, tira informação, bota informação, chega uma hora que você esquece de colocar informações que são muito importantes para essa primeira etapa. Então, o cadastramento nesses sistemas, nesses ATS, eles são fundamentais para você que está em busca de trabalho. Eu diria até que é muito mais difícil você conseguir um emprego encaminhando o currículo por e-mail do que mesmo tendo esse esforço, né, de fazer num ATS. O currículo por e-mail, ele é algo que é muito mais simples para você, que está como candidato. Você pega o e-mail da empresa e anexa seu currículo e envia. É muito simples. Mas na outra ponta, o trabalho é muito, muito maior. Porque quando você cadastra o seu currículo ali dentro de um ATS, você usa palavras-chave corretas e você está dentro do requisito, a triagem ela é automatizada. Tem muita gente que fala, que critica isso, né? Porque a máquina, porque a inteligência artificial está tirando aqui minha oportunidade, eu não cheguei nem a falar com alguém. Isso é uma verdade. Eu tenho algumas críticas sobre essa abordagem também. Mas isso é um fato. Isso existe. E se o recrutador recebe 100, 200, 300 currículos dentro de um sistema, ele vai só ligar lá as triagens dele, que seria o requisito, ou seria alguma palavra-chave, e o sistema vai fazer a triagem por ele. Então não imagine que ele vai olhar todos os currículos. Quando você envia currículo por e-mail, ele até olha o seu currículo, né? Mas ele não consegue dar atenção a todos os currículos. Imagine, para cada vaga você recebe 300, 400, 500 currículos. Não tem como olhar todos os currículos com calma. Então, se o seu currículo não tiver um currículo de impacto bem apresentado, com experiência bem sedimentada dentro desse currículo. E aí, quando eu falo de experiência, vamos falar mais um ponto da experiência. Conquistas, atividades que você realizou ali. A grande, grande maioria das pessoas não sabe utilizar esse campo, que é um dos campos principais. Então, beleza, eu trabalhei como gerente comercial em 2016 até 2019, durante 3 anos. Eu poderia muito bem colocar lá que eu fui responsável por uma equipe comercial de 20 pessoas, fui responsável lá por 80 livrarias e tal. Beleza. Mas quais foram as minhas conquistas? Eu consegui dobrar o faturamento dessa empresa. E eu estou falando de venda, né? Dentro dessa minha área. Consegui dobrar o faturamento. Eu recrutei muitas pessoas, selecionei muitas pessoas. Eu implementei um sistema de gestão. Eu fiz a substituição do sistema antigo, implementei um novo. Eu fui o responsável por essa substituição. Então entenda que eu estou entrando em alguns detalhes,
que fazem sentido para a empresa. Também não adianta escrever uma redação, tá? Não, o recrutador não vai ler. Alguns pontos importantes que vão balizar ali os resultados que a empresa teve e que você participou. O resultado não foi só por mim, pelo meu trabalho. Tudo bem, mas você estava dentro da empresa nesse período, você participou desse processo de crescimento, de desenvolvimento, você estava lá envolvido, né? Alguns currículos que eu recebo, a pessoa se coloca como protagonista dessa mudança e dessa transformação dentro da empresa e com algumas perguntas eu consigo desconstruir isso e entender que ela não era a protagonista. Seria muito mais bonito, muito mais legal a pessoa escrever que ela participou de um processo de crescimento, de evolução, disso, daquilo, mas que ela fazia parte do time, ela não era a responsável geral por aquilo, né? Então, cuidado, porque os recrutadores eles têm experiência para pegar as mentirinhas, né? O currículo é um documento onde você coloca a sua vida, a sua experiência, a sua... Então, não minta no currículo, né? E não oculte informações. Né? Um currículo, quando você oculta informações, você tira informações, esse currículo ele fica com brechas que eles são cortados normalmente antes de você poder explicar por que ele está com um espaço ali, tá? Ok, então, para finalizar essa parte de onde encontrar, se você está em busca de trabalho, se você está, mesmo que esteja trabalhando, você não pode estar fora do LinkedIn. Exceto pessoas que são de um cargo muito, mas muito operacional. Tá? Eu vou dizer porteiro, pedreiro, zelador e tal. Essas pessoas, eu não vou dizer que ela tem uma obrigatoriedade de estar ali dentro do LinkedIn, até porque essas vagas e esses gestores não estão buscando esses profissionais mais operacionais dentro do LinkedIn. Mas se você já tem um cargo administrativo, se você já tem um cargo de gestão, supervisão, gerência, você não pode estar fora do LinkedIn. O LinkedIn é um local onde é uma rede social. Ao invés de você estar gastando 3, 4 horas no Reels, no Instagram, vendo coisas que não vão lhe agregar profissionalmente, você vai passando aqui uma carreata agora, nesse momento aqui do lado do meu escritório. Se é por campanha política, é brabo, né? Mas vamos lá. Você não pode deixar de ter o LinkedIn. Não só como um local onde tem vagas de trabalho, mas como um ambiente, uma rede social, onde você vai conhecer, eu falei agora há pouco sobre network, onde você vai conhecer novas pessoas, onde você vai se tornar uma pessoa relevante profissionalmente. Como é que você faz isso? Gerando conteúdo, fazendo publicações relevantes. Então, o LinkedIn, se você não tem LinkedIn, o meu LinkedIn eu tenho, mas ele não tem foto, ele não está legal. Está na hora, hoje, de você entrar no seu LinkedIn e organizar o seu LinkedIn. E nós vamos falar um pouco mais sobre como fazer um LinkedIn atrativo e como você conseguir emprego no LinkedIn. Mas esse assunto é um assunto que tem muito pano para manga e é impossível a gente falar isso tudo numa aula só. Eu garanto que com os pontos que nós falamos aqui, que eu tentei pegar pontos principais aqui do nosso dessa problemática de currículo, essa problemática de entrevistas. Tentei pegar esses pontos principais para que você possa entender que existe uma forma de você conseguir se posicionar de uma forma correta ali, tá bom? Agora, eu quero fazer uma proposta para vocês hoje. Depois de quase 3 anos, muito focado nas empresas, muito concentrado em dar resultado para as empresas, em ajudar recrutadores e ajudar
empresas a encontrar os melhores profissionais, eu me decidi a ajudar os candidatos. Então, hoje nós estamos lançando o nosso canal de YouTube, que vai ter conteúdo gratuito. Eu me comprometo a gravar conteúdo toda semana e fazer uma publicação toda semana nesse canal, onde nós vamos disponibilizar conteúdo gratuito. Mas, para as pessoas que querem, que têm mais pressa no seu processo, que querem conseguir um emprego melhor, mais rápido, que querem sair dessa situação que estão vivendo, eu tenho uma proposta ainda melhor. Durante 30 dias, eu vou fazer uma mentoria que vai dar mais ou menos umas 22 a 23 horas de mentoria online, em grupo, tá? E esse grupo é um grupo seleto, um grupo de 20 pessoas, um grupo de 20 profissionais, não mais do que isso, onde nós iremos trabalhar em 3 encontros por semana, aproximadamente, de 1h30, técnicas, abordagem, nós vamos avaliar o seu currículo, nós vamos fazer entrevistas simuladas, e eu garanto que dentro de 30 dias você vai conseguir o seu emprego, você vai conseguir ter uma ascensão profissional. Eu estou me comprometendo o meu tempo, estou me comprometendo a dar o meu melhor dentro desse período, para que você consiga atingir os seus resultados. E o que é o seu resultado? É conseguir ganhar melhor, é conseguir ter mais liberdade financeira, é conseguir sair desse endividamento, é conseguir fazer uma viagem. Tá? Então, o emprego não pode ser algo só para pagar a conta. O emprego tem que ser algo que possa fazer você prosperar na sua vida e que tem muita oportunidade. Eu quero te ajudar a encontrar esse caminho. Então, essa mentoria, que vai ser uma mentoria para 20 profissionais apenas, nós vamos estar cobrando um valor parcelado de até 12 vezes. 12 vezes de R$16, que daria R$198. Então imagine imagine R$16 por mês, tá? Para você realmente ter um acompanhamento. E aí eu não estou falando de um curso não, tá, pessoal? Uma coisa é um curso online gravado, que você entra, alguns aqui já devem ter comprado um curso, e entra e assiste uma parte, depois vai embora e não assiste mais e abandona esse curso, tá? Eu estou falando de 3 encontros semanais durante um mês, comigo, no Meet, né, no Zoom, onde nós iremos discutir momentos para dúvidas, onde nós iremos avaliar esses currículos, onde nós iremos lhe preparar para lhe colocar nesse mercado com um bom salário, com um salário que você sonha em ter, com um trabalho que você sonha em ter. Então, você que quer e que tem mais pressa, você que não quer comprar, não tem problema nenhum. Você vai continuar, você vai curtir o nosso canal aqui no YouTube, você vai assistir, a gente já começou a colocar conteúdo, a partir dessa semana, todo dia vai ter conteúdo no nosso canal, mas você que quer ter uma experiência mais rápida, você que quer ter um especialista ali em recrutamento e seleção, em colocação de mercado, ali avaliando o seu cenário, avaliando o seu currículo, chegou a sua hora. Tá? Então, se você não está no grupo de WhatsApp, eu peço que a Ianca, se puder botar o link do grupo do WhatsApp nas mensagens. Você que não está no grupo do WhatsApp, quem está no grupo do WhatsApp, a gente vai passar mais informações lá de como você aderir. Agora, só são 20 vagas, tá? Não mais do que isso, para que eu possa dar a atenção devida a quem está acreditando e quem está apostando nesse nosso produto, porque eu vou dar o meu máximo. Isso eu garanto a você, que enquanto a última pessoa dessa mentoria estiver contratada, estiver feliz, eu não vou sossegar. Então, eu te espero lá na nossa mentoria, que começa no dia 1º de outubro e vai até o dia 31 de outubro. Vai aí... Abner está perguntando aqui, forma de pagamento.
pode parcelar até 12 vezes no cartão e a Ianca também vai passar lá no grupo. Quem quiser pagar à vista, a gente pode dar um desconto maior. Essa mentoria era na faixa de uns R$500, mas eu resolvi baixar preço, fazer um grupo, fazer uma turma e estar próximo dessa turma durante 30 dias. Então, eu não sei quando eu vou abrir turma, esse tipo de turma normalmente. É muito mais fácil para o especialista, para quem está aqui do outro lado, gravar um curso e vender lá para 1000 pessoas e deixar a pessoa se virar, né? Vocês já devem ter comprado algum tipo de curso, mas essa proposta não é curso, é mentoria, um grupo, e nós vamos deixar gravado também, tá? Então, assim, eu consegui na segunda, mas na quarta eu não consegui me encontrar, Marcos. Vai ficar gravado? Vai. A gente vai gravar no Meet, vai mandar o link para você se atualizar do que aconteceu no dia, para que você chegue na sexta e consiga ir implementando toda essa metodologia e esse método que a gente vai colocar essas 20 pessoas no mercado com salários melhores, com um ambiente melhor, porque às vezes nem sempre o salário é o principal, né? Às vezes trabalhar perto de casa é melhor, às vezes trabalhar num ambiente onde você é melhor reconhecido é melhor. Então tem o contexto e tem o cenário de cada pessoa que a gente precisa avaliar, e é isso que dentro de uma mentoria a gente consegue avaliar e direcionar para cada cenário. Muito obrigado, você que ficou até aqui, muito obrigado pelo seu tempo. Eu tenho certeza que esse dia é um dia marcante, que nós iremos te ajudar, seja na mentoria, ou seja dentro do nosso grupo, ou seja dentro do nosso YouTube, ou seja na nossa rede social, no nosso Instagram. A nossa propósito, a nossa missão é te ajudar, tá? Para alguns um pouco mais perto, para outros gerando conteúdo, respondendo e ajudando da forma que a gente